Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um episódio dos nossos curtas espíritas. E hoje, um curta por encomenda. Desta vez, uma encomenda bem espontânea. Duas pessoas, um filho muito querido que eu já conheço há muito tempo e uma amiga nova, mas também muito querida, me pediram para tratar de um assunto que provavelmente você também aí já deve ter se deixado afetar. Eu já me deixei afetar. Já repararam que quando a gente navega nas redes sociais, principalmente nessas de exibições de imagens, só aparece gente querendo expor o quanto a sua vida é maravilhosa, o quanto eles são top do top do top? Pois é, essa sensação que às vezes as redes sociais passam para nós, de que a vida dos outros é maravilhosa, de que a vida dos outros é perfeita, e que a nossa, quando a gente compara a vida dos outros com a nossa, a roupa dos outros com a nossa, o carro dos outros com o nosso, a gente acha que a nossa vida é um horror, que a nossa vida é uma droga. E muita gente não consegue lidar bem com isso. Fica magoado, fica entristecido, fica deprimido até. E algumas pessoas até chegam ao extremo de achar que a sua vida, porque não presta, deve acabar logo. E aí a gente começou a conversar, eu e esses dois queridos amigos, a respeito disso. E esse termo hoje tem até uma designação, chama-se positividade tóxica. Na verdade, é tóxica do lado de quem faz a exibição. Porque são normalmente pessoas que não estão com essa vida toda assim, não. Pode deixar de se enganar com isso. E querem exibir para os outros uma vida maravilhosa. E será que elas são assim o tempo todo? Será que elas não ficam com mau hálito quando comem cebola crua, não, gente? Pensa nisso. Então é importante a gente estar atento e a gente se vacinar. E não é que o nosso Livro dos Espíritos, a base da nossa doutrina, e foi isso que eu tinha conversado com os meus amigos, só vou fazer um vídeo sobre esse assunto aí da positividade tóxica quando eu tiver fundamentação doutrinária para tratar pelo menos um pouquinho disso. Seja do lado de quem pratica, seja do lado de quem é impactado, de quem sofre com essa positividade tóxica. Como a gente não tem muito conhecimento para saber por que as pessoas praticam positividade tóxica, vamos pensar um pouquinho do lado de quem fica impactado, de quem fica tristinho porque vê a vida dos outros maravilhosa. Lá no Livro dos Espíritos, logo no começo da quarta parte, Allan Kardec vai trazer para nós, como estamos na moda, né, a vacina. A vacina para nós não nos iludirmos de que a nossa vida é uma droga e a vida dos outros é que é maravilhosa. Ai, como eu queria a vida dos outros. Eu costumo chamar isso aí de filosofia da vaca burra. É sim. Sabe aquelas vaquinhas que estão lá com uma cerca de arame farpado e acham que o gramado do outro lado é mais verde? E aí elas enfiam o pescoço por ali, se machucam, se estrepam no arame farpado só para alcançar a grama do outro lado? É a vaca burra. Não percebe que o gramado, que o pasto do seu lado também é bom. Então, não vamos assumir a filosofia da vaca burra aqui. Vamos pensar como espíritas. Será que as nossas vidas aqui na Terra, e vocês, quantas pessoas totalmente felizes vocês encontraram? Eu não encontrei nenhuma até hoje. Mesmo a criatura mais rica, mais bonita, mais saudável, às vezes reclama, e reclama de tédio, de não ter o que fazer. De não ter problema. Lembra uma música do passado que dizia o rebelde sem causa? Porque tem tanta coisa boa acontecendo e mesmo assim reclama. São desses aí. E aí Allan Kardec, logo no começo da quarta parte, já entra com essa pergunta para nós. Será que existe gente plenamente feliz na Terra? Será que é possível a gente, porque de vez em quando nós nos deprimimos, nós nos sentimos frágeis, fraquinhos ou impactados com a positividade dos outros, com a vida maravilhosa dos outros, porque a nossa nos parece impossível de se tornar feliz. E aí Allan Kardec começa na questão 920 da quarta parte, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, e pergunta para nós assim, olha só, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem, não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E aí é interessante a gente observar esse finalzinho ali, porque assim, olha só, gente, se ninguém na Terra pode ser completamente feliz, vocês acham que aquele exibido, que aquela exibida lá das redes sociais, são plenamente felizes? Estão lá sabendo quanto que eles estão pagando de prestação do carrão que colocaram na internet?
Quanto que eles estão fazendo, comendo alface todo dia, dieta da lagarta, para caber naquele tubinho todo bonitinho, naquela roupa pequenininha? Então, pensem nisso. Muitas vezes é mera aparência, é um exibicionismo doentio. E se a gente se deixar impactar por esse exibicionismo doentio, eles alcançaram o objetivo deles, que pode ser um objetivo inconsciente. Não estou dizendo que essas pessoas tóxicas na positividade, elas fazem por maldade. Porque, na verdade, elas também podem estar fazendo por fuga. Elas também podem estar achando a sua vida chata, triste, e a única maneira de diminuir essa angústia é exibir para os outros uma vida fictícia. Uma felicidade que elas ainda não gozam, que elas ainda não têm. E é isso que a gente tem que estar atento. Então, olha ali, ó. A gente não vai poder ter felicidade completa na Terra, porque a Terra ainda é um planetinha atrasado, né? Esse corpo material aqui, ele é cheio de encrenca, gente. Ele adoece fácil, ele engorda rápido, emagrece devagar, ele tem um monte de problemas à medida que vai envelhecendo, as articulações vão fazendo croque, croque, croque. Eu costumo brincar que a gente não fica velho, a gente fica crocante. Porque tudo que é osso começa a fazer croque, tudo que é articulação começa a fazer craque. Então é exatamente isso. Não dá, não imagine que a gente vai ser plenamente feliz vivendo na Terra, num corpo material pesado como esse. Tendo que se alimentar de coisas tão pesadas como essas, que às vezes causam mais mal do que bem. Então, lógico, se a gente ficar iludido achando que a vida do outro é maravilhosa, a minha é uma droga, eu deixei de considerar a questão 920 do Livro dos Espíritos. Para nós que somos espíritas, não conhecer, não estudar o Livro dos Espíritos todo dia um pouquinho para refletir sobre ele, é deixar a desejar, não é? Mas olha só, que os espíritos complementam para Kardec. Também é responsabilidade nossa, depende muito da gente, amenizar essas dores. Mas amenizar como, Maurício? A gente já vai ver, a gente já vai perceber aqui. Então é possível amenizar as dores e viver tão feliz quanto possível na Terra. Então existe um nível de felicidade possível aqui na Terra. O que a gente precisa é entender que nível é esse, como que isso se dá. Se não dá para ter felicidade absoluta, pergunta-se, dá para ter uma felicidade relativa? A resposta anterior já mostrava para a gente que sim. Mas aí Allan Kardec vai lá, na questão 921, e coloca para nós da seguinte maneira, para a gente pensar assim, é o mundo, é a sociedade, que ainda é complicada. Então aquela pessoa que se exibe também está nessa sociedade, também nesse bolo complicado aí. Olha só como é que é a questão. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isto não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? E os Espíritos trazem a seguinte resposta. Olha como é que é bacana a gente pensar na resposta dos Espíritos. Porque eles transferem a responsabilidade para nós. Eles não vão dizer que é o resto da sociedade que tem que mudar. Mas a gente mudando um pouquinho, a gente mudando a maneira de ver a sociedade, já vai ter bem-estar, já vai gozar de certa felicidade. Então, olha que resposta elegante. O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então está limitado ali a nossa existência grosseira, um corpo que tem que se alimentar, um corpo que tem necessidades fisiológicas que não são das coisas mais agradáveis de se ver, mas a gente tem que lidar com isso. A gente tem que aprender a viver dessa forma. E aí olha que interessante, cumprindo as leis de Deus. Se a gente realmente se ajustar à lei divina, Maurício, mas é difícil compreender, não. Nós vamos aprender com os amigos espirituais também que essas leis estão inscritas na nossa consciência, mas também estão inscritas no nosso corpo físico. A gente pode começar por aí. Praticar a lei de Deus a partir da matéria. Se eu como demais, eu vou ficar obeso e eu vou ter problema de saúde. Então eu vou aprender a regular a minha alimentação. Eu vou aprender, como a gente falou até no curso anterior, né, gente? Eu vou aprender a me alimentar para viver e não a viver para comer. Se eu tenho necessidades para atender, então eu vou seguir por aí atendendo às leis divinas, não indo além, não buscando o excesso, não indo ao supérfluo, não querendo mais do que o necessário. E aí, seguindo o necessário, atendendo o necessário, a gente consegue ficar bem. Mas ainda fica essa questão. E a exposição dos outros? Por que que a minha vida me exige tanto sacrifício, me exige fazer dieta, me exige um comportamento diferente, e a do outro parece ser uma vida tão fácil, tudo frouxo, tudo funcionando bem? E aí a gente pensa assim, ai, como a minha vida é triste, como eu sofro. E muitas vezes os nossos sofrimentos não são físicos. Repararam isso? Essa da positividade tóxica, então, é um típico caso de sofrimento moral. A gente olha a vida do outro e aí dá aquela inveja. É isso mesmo, vou usar essa palavra. Inveja. De que a vida do outro é melhor do que a nossa. De que eu gostaria de ter a vida do outro. É cobiça.
Então Allan Kardec vai perguntar para os benfeitores espirituais algumas questões mais adiante, mas ainda dentro desse mesmo contexto. Assim, olha só, na questão 933, se o homem é quase sempre o artífice dos seus sofrimentos materiais, também será o causador dos seus sofrimentos morais? E olha a resposta, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas da alma. E é isso que a gente não pode perder de vista, são torturas da alma. Então, relacionadas ali ao orgulho, ambição, vaidade, a tal da inveja, o tal do ciúme, que a gente às vezes vê também nossos amigos comemorando numa festa na internet. E eles estão ali simplesmente colocando uma foto. Aí não é positividade tóxica. Aí é simplesmente externar um momento de alegria, que foi legítimo. Mas como nós não estávamos lá com eles, nós não fomos convidados, dá aquele ciúme danado, né? E a gente acaba ficando deprimido, ficando bravo, ficando mal-humorado por causa disso. Então o que o Espírito chama atenção para nós é o seguinte, se do ponto de vista material, por exemplo, eu estou numa região onde há um desabamento, ou onde há uma crise hídrica que vai faltar energia elétrica, como a gente está vivendo aqui agora no Brasil, a gente não pode muito ter controle sobre isso. Mas pensa bem ali, ó, sobre orgulho, eu tenho que ter controle. Sou eu que tenho que deixar de ser orgulhoso. Sobre ambição, sou eu que tenho que deixar de ser ambicioso. A inveja, o ciúme e todas as outras paixões. Aquela ansiedade da avareza ali, né? Tem gente que é avarento de amizade. Não quer compartilhar, quer ter amigos só para si. Quando vê que o número de amigos de alguém numa rede social aumenta, já fica deprimido também. E aí não tem nada a ver de positividade tóxica do outro se exibindo de forma falsa para passar uma ideia de que a vida dele é melhor do que a nossa e a gente ficar triste. Isso não acontece, não. Tem que tomar cuidado para não chamar tudo de positividade tóxica, gente, porque muitas pessoas colocam uma ou outra, e a gente tem que estar atento a isso, né? A positividade tóxica, ela vai ser aquela contínua exibição de felicidade, como se sempre a pessoa acordasse de manhã cedinho, ela já estivesse toda maquiada, toda vestida, toda prontinha, não acordasse desgrenhada, né? Aquela baba escorrendo pela orelha assim. Não! Aquelas pessoas que querem apresentar sempre uma vida perfeita, magnífica, o delas tudo sempre é melhor. Isso é positividade tóxica. Agora, se a gente vai numa comemoração, se a gente encontra amigos, se a gente vai num jantar, quando pode reunir, né? Já tá podendo de novo daqui a pouco. Mas quando pode reunir, a gente coloca uma foto dessa, isso é uma alegria legítima. Isso não tem nada a ver, não foi na intenção de ferir os outros. A menos que a gente faça isso com a intenção de ferir os outros, né? Aí fica tóxico de novo. Mas, pro nosso lado de cá, pra gente se vacinar, a vacina está no Livro dos Espíritos. Vamos trabalhar essas questões ali, ó. Vamos trabalhar essas paixões. E o Espírito que deu essa resposta para Kardec, ele ainda foi além. Ele ainda chamou a nossa atenção para 2 desses vícios. Olha só que interessante. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses 2 vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não existe calma. Não há repouso possível para aquele que é acometido por esse mal. Os objetos de sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que nunca lhe dão trégua e o perseguem até no sono. E aí é que está a vacina para nós. Não tem inveja do outro, não. Lembra da questão 920? Todo mundo aqui na Terra tem seus perrengues, tem suas dificuldades. Não se iluda que aquela vida do outro é maravilhosa o tempo todo, não. Mesmo que ele só coloque fotos maravilhosas. Mesmo que ela só coloque fotos maravilhosas. Todos têm problemas. Então o que a gente tem que trabalhar não é o outro deixar de se exibir. Não é ficar lá procurando para ver se o outro tem alguma dificuldade, se tem uma pinta na roupa, se tem uma mancha no vestido, né? Ou se maquiagem está borrada. Não. Porque de vez em quando a gente faz isso, né? Ficar procurando um defeito na perfeição alheia, né? Mas a questão que se coloca aqui é o seguinte, trabalhar a inveja e o ciúme em nós. Só depende de nós. É ser indiferente à felicidade do outro. Não, não é ser indiferente à felicidade do outro. É entender que mesmo aquela outra criatura que apresenta tanta felicidade, também tem as dores e dificuldades dela. Também pode ser alguém que pode, inclusive, pensar em suicídio. E por isso se exibe daquela maneira. Para que pelo menos ela, quando ela se olhar, ou quando for olhada pelos outros, se sinta mais feliz do que realmente é. Normalmente, a gente não tem nenhuma estatística, não tem pesquisa, teríamos que perguntar para os profissionais da área da saúde mental, que devem fazer pesquisa sobre isso, mas eu me arrisco a colocar o seguinte, muitas dessas pessoas que vivenciam, que realizam essa positividade tóxica de exibição permanente de uma vida perfeita, elas estão
profundamente entristecidas e usam aquilo como fuga psicológica, porque elas mesmas devem ficar se adorando, se idolatrando ali na sua vida perfeita e esquecendo da sua realidade imperfeita. É isso que a gente não pode deixar passar. Então, quando o Espírito pede que a gente não se deixe roer pelos vermes do ciúme e da inveja, é a nossa vacina. E legal, fulano tem um carro novo. E beleza, fulano tem um vestido maravilhoso que coube bem nela. Parabéns para ela. Deixa eu seguir com a minha vida aqui. Como os amigos espirituais orientaram, me contentar com o necessário já vai diminuir bastante o estresse e a tensão de não ter aquilo que os outros aparentemente têm em abundância. E é isso que a gente tem que estar atento. E os espíritos ainda complementam para a gente não fazer esse curta virar longa, né? Não virar uma palestra. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Será essa uma situação desejável? Claro que não, né, gente? Não precisa nem o espírito perguntar para a gente ficar respondendo aqui mentalmente. É não. Essa ideia de ficar, ai, será que alguém publicou mais alguma coisa maravilhosa? Não sai das redes sociais para ver como é que é a vida dos outros. Esquece de viver a sua. Vá construir a sua vida feliz com base na simplicidade. Na filosofia do Balu, daquele urso maravilhoso que aparece lá no desenho do Mogli, né? Necessário, só o necessário, extraordinário é demais. Balu vai aparecer aqui do lado, até dançando um pouquinho para vocês. Não dançando, mas né, para vocês poderem ver. Porque é uma ideia interessante para a gente. Não ficar com essa febre de ciúme e de inveja. E aí o próprio Espírito vai conduzir. Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e a terra se torna para ele verdadeiro inferno. Então, ó, se vacine você aí. Se vacine contra a positividade tóxica dos outros, não sendo invejoso, não sendo ciumento, não sendo invejosa, não sendo ciumenta. Ah, mas eu gostaria tanto de ser mais feliz. Ótimo, todos nós. Esse também é um dos objetivos de nós estarmos aqui. Agora, felicidade baseada em quê? Baseada no ter? Baseada no ter dos outros? Ou baseados em ser? Pense nisso. Como eu posso? Volte lá na questão 920, na 921, e eu deixo de dever de casa para vocês a 922, em que Allan Kardec pergunta se para nós aqui na Terra existe um nível mínimo, um padrão mínimo de felicidade. E aí vocês vão ver que resposta interessante. Se coloquem ali, se analisem ali. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi interessante, pensei muito sobre ele, eu estava com receio de falar sobre um assunto que não é da minha área exatamente, mas como apareceram as questões do Livro dos Espíritos que dão para nós a vacina sobre isso, aí está para você. Um vídeo para que você não se deixe abater pela positividade tóxica dos outros. Como os outros vão lidar com a positividade tóxica deles, eu recomendo que eles procurem um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, porque eu não vou saber resolver e eu não vou ter indicações. Agora, se eles vierem aqui buscar as mesmas questões do Livro dos Espíritos que nós tratamos, vão ver lá na 920 que a Terra não é esse lar de delícias que eles querem fazer aparecer e não vão enganar mais ninguém. Um grande abraço para vocês, aproveita para se inscrever aí no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa um like aí, eu acho que a gente saiu muito legal nesse vídeo, se não, você pode apontar os nossos defeitos, vai ali embaixo e comenta, deixa o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo!